Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos iniciando aqui um vídeo com o tema Deus se arrepende? Será que Deus se arrepende? Antes de nós começarmos esse vídeo, eu gostaria de pedir para você que está nos assistindo aí pelo Facebook, até mesmo pelo WhatsApp, eu quero pedir para você, entra nesse vídeo aqui pelo link que está em azul aqui embaixo aí, para que você seja direcionado para o YouTube, porque ali você pode curtir nossos vídeos, você pode comentar, você pode interagir um pouquinho mais com a gente. Então, se for possível, faça isso. E também, se você não for inscrito, se inscreve no nosso canal aí para nos ajudar. E com certeza nós teremos vídeos aqui que vão te ajudar também a esclarecer alguns assuntos em nome do Senhor Jesus. Será que Deus se arrepende? Nós, seres humanos, se arrependemos dos nossos atos, se arrependemos e mudamos, né? Certos princípios nós mudamos com o passar do tempo. Mas Deus, será que Deus se arrepende? O que a Bíblia diz? Será que a Bíblia diz que Deus se arrepende? Para entender um pouquinho mais sobre isso, nós precisamos ler Números capítulo 23 e o versículo 19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria o Senhor e não cumpriria? Falaria o Senhor e não velaria? Então, nesse texto aqui, está sendo usada a palavra arrependimento. Deus não se arrepende. Por que Deus não? Qual é o significado da palavra aqui, arrependimento? No texto que nós acabamos de ler, o arrependimento significa mudança de conceito. Ou seja, Deus não muda os seus conceitos. O que é bom, é bom. O que é mal para Deus, é mal. Passa-se o tempo que for, Ele não muda seus conceitos diante daquilo que Ele não pode mudar, porque Ele é imutável, Ele não muda. E aí o que acontece é que o texto está dizendo aqui que Deus não erra, que Deus não age por um equívoco, Deus não se engana e ninguém impressiona Deus. Então, dentro desse texto nós vemos que Deus não muda os seus conceitos ou seus princípios. Só que aí nós pegamos Gênesis 6:6, Jonas 3:10 e outros textos mais, onde a Bíblia fala que, por exemplo, em 6:6, o Senhor diz: me arrependo de ter feito o homem sobre a face da terra. Gênesis 6:6. No capítulo 3, o versículo também, versículo 10 de Jonas, o Senhor diz que se arrependeu do mal que iria lançar sobre os ninivitas. O Senhor também disse para Samuel: eu me arrependo de ter colocado Saul como rei. Então esses textos estão dizendo que Deus se arrependeu. Mas para nós entendermos a forma de linguagem usada aqui nesse texto, referindo-se a Deus, nós precisamos entender que a palavra arrependimento nesses versículos é uma forma de linguagem, e a forma de linguagem antropopática. O que é a forma de linguagem antropopática? É descrito em termos de experiência humana, de conhecimento e emoção. Ou seja, os escritores falam sobre Deus como que se Deus tivesse os mesmos sentimentos que nós temos. Eles falam sobre Deus e usando os sentimentos humanos. Só que a Bíblia diz que Deus é espírito. Então, como Deus é um Deus imutável, Deus não pode mudar o seu conceito. Deus não pode mudar seus princípios. Então a forma de linguagem que está sendo usada aqui é a forma antropopática. Estão colocando em Deus emoções e sentimentos que Ele não possui, que Ele não tem esse sentimento, Ele não pode se arrepender. A palavra correta para estes versículos, seria pesar, sentir lamento ou lamentar. Por isso, meus irmãos, que Deus não se arrepende. Apenas a forma de linguagem que foi colocada ali para uma melhor compreensão sobre Deus é a forma que eles colocaram, é a linguagem antropopática. E aí nós vemos dois tipos de linguagem que é usado na Bíblia concernente a Deus: a linguagem antropopática e a linguagem antropomorfismo. O que é antropomorfismo? É uma forma humana de dizer as coisas sobre Deus. Por exemplo, é uma forma de colocar Deus como um homem. Por exemplo, você já ouviu textos em Isaías 59 diz: as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa ouvir. Você já leu isso?
É uma forma de linguagem. Por quê? Você já leu o que Jesus disse lá para a mulher samaritana? Deus é espírito. Importa os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Então, se Deus é espírito, Deus não tem mão, Deus não tem braço, Deus não tem olhos, porque Deus é espírito. Então, é uma forma de linguagem. Uma forma de expressar Deus. Então, aqui é claro que hoje nós pegamos as informações que nós temos hoje, a tecnologia que nós temos hoje, se nós compararmos ao tempo que foi escrito, ao tempo que foi lida esta palavra, colocada, inspirada esta palavra, nós não podemos dizer que eles erraram no texto. É apenas a maneira de falar, de se comunicar. Mas se Deus não muda em seus conceitos, por que Deus mudou em Jonas, capítulo 3, Deus mudou em Gênesis 6, porque a Bíblia diz que Deus escolheu Noé e o Senhor mandou fazer uma arca para salvar toda a humanidade, ou salvar aqueles que entrassem na arca. Então, você vê que não é um arrependimento, porque se Deus se arrependesse de ter feito o homem ali, como está escrito, ele não pouparia Noé, ele teria acabado com todo o ser humano. O que eu entendo que a palavra pesar, ou a palavra lamentar seria mais clara para se referir a Deus. Por quê? Aí Deus muda, porque Deus muda o seu propósito em relação ao pecador. Deus muda o seu propósito em relação à atitude do homem ou à atitude da mulher. Foi o que ele fez com Jonas. Ou seja, ele sentenciou, ele deu a palavra de sentença, mas conforme o povo se arrependeu, Deus impediu com que aquela cidade fosse destruída. Você vê isso com o rei Ezequias, quando Isaías chegou e disse, Deus disse, coloca a tua casa em ordem, porque morrerá e não viverá. E quando Isaías está saindo, o Ezequias vira o rosto para a parede, ele ora a Deus, ele se arrepende. E a Bíblia diz que Deus falou para Isaías, volta lá e diga para ele que eu estou acrescentando 15 anos de vida. Mas como se Deus não se arrepende? Deus não se arrepende, não muda os seus conceitos. Mas Deus muda a sua sentença concernente ao homem ou ao pecador. Se ele se arrepender, a sentença que foi enviada, ela pode ser mudada, sim. É por isso, meu irmão, que nós precisamos entender um pouquinho mais a Bíblia, ler um pouquinho mais a Bíblia. Deus muda em concernente ao pecador. Dependendo da atitude do pecador, Deus muda. Deus muda não seus conceitos, não seus princípios. Ele é santo, ele é imutável, ele é eterno, ele é poderoso, ele não muda esses princípios. O que ele pode mudar é a sentença dada ao homem, desde que o homem se arrependa. É por isso que nós vemos no Evangelho, Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Sentença. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ou seja, é uma sentença, é uma oportunidade. Então não é que Deus vai mudar isso, Deus vai mudar concernente a atitude do homem ou a atitude da mulher. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe.